O Play Agora entrevista dessa sexta-feira recebe o governador Mauro Mendes direto da casa dele, onde ele está cumprindo isolamento social desde que foi testado positivo para a Covid-19. Governador, obrigada por arrumar esse tempo para conversar com a gente. E eu já começo perguntando como é que foram esses dias de isolamento, como é que foi o tratamento do senhor, e agora já deve retornar na semana que vem aos trabalhos. Primeiro, prazer, Marina, estar falando contigo e com todos que acompanham você no Play Agora. E esses 11 dias, completando hoje, que eu tive a confirmação do Covid-19, para mim, graças a Deus, foram dias tranquilos, um pouco tenso, confesso, mas bastante tranquilo. Eu fui praticamente do grupo chamado de assintomáticos, eu não tive sintomas nenhum. Se eu não tivesse feito 2 exames, os 2 dados positivos, e feito aquele exame que é considerado muito seguro, que é o PCR, RT-PCR, e graças a Deus passei bem, fiquei em casa e acabei que trabalhei muito, porque trancado dentro de um quarto aqui não me restava outra coisa para ocupar o tempo a não ser trabalhar. O dia inteiro falando no telefone com os secretários, atendendo as pessoas, acordava cedo, essa dinâmica ia o dia todo. Então, graças a Deus, superei aí com tranquilidade. Agora, na quinta-feira, nós já fizemos um outro teste, já saiu o resultado, já deu negativo, então significa que a carga viral praticamente desapareceu, a gente vai cumprir até os 14 dias aí para fechar o protocolo. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aí no Palácio Paiaguás, dando continuidade ao nosso trabalho, à nossa missão aí, junto ao Estado de Mato Grosso. Que bom! E aí, saindo do home office, já agendou uma entrevista para segunda-feira, aliás, uma reunião para segunda-feira, com o prefeito de Cuiabá, pelo menos ele foi convidado, Emanuel Pinheiro, secretário de saúde do município. É um momento de muitas rusgas aí entre o senhor e o prefeito, entre o governo do estado e o município. O próprio prefeito sinalizou que não vai à reunião, vai mandar um representante. O que vai ser tratado nessa segunda? Olha, primeiro a gente tem que deixar muito claro, Marina, que as nossas divergências com a prefeitura e com o prefeito é meramente porque eles, lá no início, pegaram todas as UTIs que Cuiabá tinham e habilitaram para a Covid. E eu falei, meu Deus, isso está errado. Como é que vamos fazer com as outras doenças? Como é que vamos fazer com as outras enfermidades? As pessoas não vão parar de ter derrame, problemas cardíacos, outros tipos de doenças que vão demandar UTI. E essas UTIs de Cuiabá, elas são pagas pelo Ministério da Saúde, é dinheiro SUS, é dinheiro de todos nós. Então, a prefeitura estava com a estratégia, ao nosso ver, equivocada. E nós dizíamos, olha, a prefeitura recebeu dinheiro e ela não abriu leitos novos, porque o correto, e o Ministério, ele criou, inclusive, programas para isso, pagando por isso, para você habilitar leitos novos, deixar o que tinha, atendendo as doenças existentes, e criar leitos novos para essa nova enfermidade que era o coronavírus. Então, isso começou aí o nosso atrito, porque Cuiabá é muito importante. A cidade de Cuiabá ela tem a maior rede hospitalar do estado de Mato Grosso, eu fui prefeito, sei disso, e ela é importante nessa estratégia de atendimento. Como isso não estava indo bem, a gente começou a criticar isso e mostrar isso. Eu cheguei a notificar, inclusive, o Ministério Público. Tem mais de um mês, acredito, tem uma notificação do governador, do secretário de Saúde, dizendo isso para o Ministério Público, depois de ter feito várias reuniões técnicas, e isso não se mudava, não se resolvia. E toda hora eles mudavam os números, uma hora era 145 leitos, baixou para 105, depois virou 95, e mesmo assim a gente sabia, por informações que chegavam dessas unidades, que não estava tudo bem para funcionar, que tinha problema de material, problema de equipamento, e mais adiante isso ficou caracterizado. Então, as nossas divergências, elas se acentuaram a partir do momento que eles não estavam cumprindo com a sua obrigação e que isso ia causar graves transtornos à saúde pública, não só de Cuiabá, Várzea Grande da Baixada, mas do estado de Mato Grosso, porque a capital ela recebe dinheiro para isso, para prestar serviço à saúde pública do sistema SUS aqui no estado de Mato Grosso. Mas nada disso é importante. O que é importante é o seguinte, nós precisamos abrir leitos. Nós queremos que a prefeitura abra leitos, que faça os testes na atenção básica, que as policlínicas tenham condição de testar, porque a entrada do sistema de saúde é pelas policlínicas, é pelas UPAs, é pelos os PSF, as unidades básicas de saúde. Então, lá tem que testar essas pessoas. Então, nós queremos saber se a prefeitura está ou não fazendo isso, pelo que a gente sabe, não, e
Se for o caso, a gente ajuda, não tem problema, pede ajuda. Agora não pode ficar dizendo, isso é aquilo é política. Não tem nada de política, não. Nosso negócio é o seguinte, tem que abrir UTI, tem que atender bem a população nesse momento de grande dificuldade. O prefeito chegou a dizer essa semana, quando anunciou o toque de recolher, que o Estado estava sem controle, sem comando, e que ele assumiria isso junto com os municípios para tomar decisões. Eu quero saber do senhor que decisões seriam essas. Em relação ao isolamento social, por exemplo, o Estado não tem já essa comunicação com os municípios? Olha, Marina, primeiro o que o prefeito fala, com todo respeito, né, assim, qual o exemplo que ele quer liderar pelo quê? O exemplo, a gente se lidera pelo exemplo, né? E o bom exemplo arrasta multidões. E até agora o que eu vi Cuiabá fazendo foi arrumar drone para colocar, foi cancelado. Depois contratou uma TV de um parceiro político. Depois comprou, né, aí os tal dos testes, né, tudo isso foi cancelado. Ora as bolas, se eu estou fazendo alguma coisa e alguém critica e eu cancelo, é porque tinha alguma coisa errada. Porque eu vivo recebendo algumas críticas aí e não mudo de oposição. Por quê? Porque as críticas não têm fundamento. E aí eu posso explicar para o Ministério Público, para a sociedade, o porquê. Pode até não concordar, mas eu posso explicar e aquilo é legal, aquilo é ético, aquilo é moral. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa, tem alguém que critica, um vereador, a imprensa, e eu já corro lá e desfaço, tem alguma coisa errada. Então, Marina, primeiro a gente não levou em consideração isso, né, de que ele vai liderar o quê? Não tem problema. Né? Agora, o que nós queremos mesmo é resolver os problemas. E precisamos que Cuiabá funcione. Cuiabá tem que funcionar. É a maior rede SUS, que recebe maior recurso do Ministério da Saúde, e ela precisa funcionar para atender bem a população aqui da Baixada Cuiabana e do estado de Mato Grosso. Então, esses pontos tem que deixar claro, e a reunião de segunda-feira, ela vai existir. O prefeito parece que já confirmou que não vai, não tem problema. Eu estarei lá na reunião, vou estar presente com a equipe técnica dele, com a nossa equipe técnica. Vamos conversar tecnicamente, né, o que nós precisamos que Cuiabá faça, né, o que Cuiabá já fez, o que não fez, quando vai fazer. Uma conversa técnica e séria, que não pode ter mentira, que não pode ter joguinho de palavras, né? E se tem dificuldades, quais são as dificuldades? O que precisa de ajuda? Coloque, peça ajuda. Não tem problema, não está dando conta de fazer, nós vamos ajudar. Né? Nós também temos dificuldades, e quando a gente tem dificuldade, a gente pede ajuda. Eu fui lá, liguei para o ministro da Saúde, lá, o general Eduardo, falei, general, pelo amor de Deus, meus respiradores, eu preciso de respiradores, arruma aí, tal. Manda 20 aqui para Cuiabá, manda 30 para nós, né? A gente acaba com aquela confusão da briga com a empresa lá, porque vocês confiscaram. Então, nós podemos ajudar Cuiabá, como precisamos, né, que todas as prefeituras que são gestão plena possam atuar melhor para atender a população. A minha briga é atender bem a população nesse momento de grande dificuldade. O Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina, essa semana, recomendaram, né, que o Estado tornasse como obrigação as medidas de distanciamento social e até a retirada de algumas atividades econômicas por causa da ocupação dos leitos. Hoje nós conversamos com a presidente do CRM e ela disse que 100% dos leitos particulares de UTI já estão ocupados e que hoje pouquíssimos leitos estão disponíveis, por exemplo, em Cuiabá. O Estado prevê essa medida, obrigar que os municípios cumpram essa determinação? Marina, lá no início da pandemia, nós fizemos um decreto mais flexível, porque nós estávamos no início da pandemia. E o que a Organização Mundial da Saúde sempre disse é que você precisa ter leitos para atender a população. Se a gente estava no início, com um caso confirmado só, não tinha ninguém internado em hospital nenhum de Mato Grosso com Covid-19, por que mandar parar tudo? Por que fechar comércio naquele momento? Naquele momento eu era contra. E falei isso para o Ministério Público, fiz um decreto mais flexível. O Ministério Público entrou na Justiça e derrubou o nosso decreto, dizendo que não, vale é o da Prefeitura. Eu falei, ok, então se vale da Prefeitura, a partir de agora vão ser os prefeitos que vão tomar as decisões. Até porque é correto, porque até agora tem muitos municípios de Mato Grosso que não teve um único caso sequer de contaminação. Então não é justo e nem correto eu fazer um decreto para o estado inteiro, e eu como governador, o meu decreto tem que valer para o Mato Grosso inteiro.
Porque se eu for fazer decreto para Cuiabá, decreto para Várzea Grande, decreto para Rondonópolis, decreto para outra cidade, isso eu estou interferindo na territorialidade e na discricionalidade que tem o prefeito de legislar ali. Então, o que nós passamos a fazer? Vamos passar orientações, né, para que os prefeitos, se quiser, e orientação você segue se quiser, né, possam seguir dentro de uma linha técnica. Fizemos isso. Daqui a pouco, Marina, vou terminar essa conversa contigo, eu estou finalizando, nós estamos finalizando um decreto que vai passar novas orientações, faça a gente ter superado a casa aí dos 60% de ocupação das UTIs públicas no estado de Mato Grosso. Então, a gente vai continuar passando orientações, porque eu não vou ficar fazendo um decreto para cada município. Quem faz decreto para o município é prefeito. E a realidade ela é muito diferente entre os 141 municípios de Mato Grosso para mim fazer um decreto de lockdown ou de para comércio, de para tudo, com realidades tão diferentes que existem nos municípios de Mato Grosso. Vamos soltar um critério agora à tarde, nós estamos criando um grupo que já está estudando e vai finalizar isso nos próximos 10 dias, vamos chamar o setor produtivo para participar, sociedade civil, quem quiser, Ministério Público, fazer uma consulta pública rápida, apresentar a metodologia baseada na Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde, baseado em casos, experiências que estão dando certo e em alguns lugares, e a gente vai apresentar essa metodologia aqui em Mato Grosso e a partir daí nós vamos ter então um instrumento para mostrar qual é a classificação de risco município a município e qual a providência que tem que ser tomado de acordo com o grau de risco de cada município. Essa ferramenta vai poder, de repente, ajudar na tomada de decisões. Na sua opinião, o senhor acredita que alguns prefeitos estão sendo irresponsáveis nesse momento? Não, eu não diria isso, né, de irresponsabilidade, Marina. É até assim, é um negócio novo, né? A pandemia ela assustou muita gente. Existe um excesso de exposição, que não é negativo, mas existe um excesso de exposição desse tema na mídia, né? As pessoas ficam assustadas, e aí os prefeitos, governadores, muita gente acabou tomando medidas um pouco assodadas, um pouco precipitadas. Agora que é hora de estar fechando, aquilo que eu falei, vou repetir, eu falava isso desde o início. Meu Deus, se com um caso você fecha o comércio, o que vai acontecer lá na frente? Vão ficar 3, 4, 5 meses fechados ou vai abrir quando tiver 500 mil? E não deu outra, gente. Eu falava isso há um mês e meio atrás. Está acontecendo exatamente o que eu falava. Agora, com 1.500 casos, o Cuiabá manda abrir tudo. Fechou com um e manda abrir com 1.500 com as UTI passando de 70%. Lá tinha um caso, UTI tudo vazia. Está certo ou está errado? Governador, a bancada federal diz que disponibilizou emendas aí de 61 milhões de reais para a instalação de novos leitos, principalmente de UTI para a Covid-19 no interior do estado. Eu queria saber, e cobrou inclusive a agilidade do governo para que viabilizasse essa instalação. Como é que estão a criação dos leitos no interior? Olha, na verdade, a bancada federal não disponibilizou recurso para a Covid, disponibilizaram recurso para teto MAC, média e alta complexidade no estado de Mato Grosso. Então, todos os nossos hospitais que atendem a média e alta complexidade, os hospitais regionais, né, a Santa Casa, o Hospital Regional de Rondonópolis, de Sinop, de Sorriso, de Colíder, né, de Alta Floresta, todas as nossas unidades, os consórcios, estão funcionando normalmente, atendendo a população naquilo que era a demanda. Ninguém parou de ficar doente ou de ter outras doenças porque tem uma pandemia do coronavírus por aí. Então, esse recurso veio para essa finalidade. Independente disso, o governo do estado de Mato Grosso, pra você ter uma ideia, Marina, nós tínhamos, até quando eu virei governador, quando eu entrei aqui no estado, 77 UTIs nos nossos estados, nos nossos hospitais aí, todos aqueles hospitais do estado de Mato Grosso. Só de essas 77 UTIs continuam lá atendendo as outras doenças. Nós abrimos até agora 120 UTIs novas. Tem lá 77 que tinha e já abrimos 120 novas. E estamos abrindo mais. Tem mais 30 no Metropolitano. Ontem anunciamos que nós fechamos uma parceria com o consórcio das prefeituras ali do Telespires, mais 29 leitos naquela região. Nós estamos abrindo na região de Barra do Garças, né, de Água Boa. Hoje o secretário Gilberto está fechando uma rodada de negociação com vários hospitais, fechando mais UTIs. Mas nós abrimos aqui, na Santa Casa, 50 UTIs, em Várzea Grande abrimos 40, em Rondonópolis nós abrimos 20.
novas, e lá em Sinop tínhamos aberto 10, quarta-feira agora funcionou mais 10, estamos preparando mais 9. Então o governo está, sim, fazendo um movimento grande de abrir UTIs aí em diversas cidades. Agora, nós temos que entender que uma UTI não se faz só com um respirador, não só com os equipamentos, você precisa ter a estrutura física e também os profissionais adequados. E aí, meus amigos, não vai existir muito profissional aí para a gente pensar assim, vou abrir 200, 300, 500 UTIs, porque para cada 10 UTI que você abre, você precisa de uma equipe. Essa UTI funciona 24 horas, essa UTI funciona 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então, é um número grande de profissionais para fazer funcionar um conjunto de 10 UTIs. Portanto, nós estamos trabalhando e agora, graças a Deus, muitos bons prefeitos aí do interior estão se somando a este esforço, ajudando, inclusive, nesta abertura de novos leitos no interior do estado de Mato Grosso. Tá certo. Governador, só para a gente encerrar, o senhor poderia antecipar mais algum detalhe desse decreto que deve sair? Olha, ele vai trazer algumas recomendações, Marina, daqui a pouco, quando ele vai ser publicado, está finalizando alguns dados, eu vou ver a última versão, que deve estar provavelmente chegando agora no meu computador, e ele vai estabelecer alguns critérios mais restritivos que são sugeridos, que estão sendo pedidos para os prefeitos adotar, de acordo com a classificação de risco naquele boletim que a gente solta todo dia. Ali tem um número de contaminação, tem a velocidade, vai ter a velocidade agora de crescimento da doença por município, né, e a taxa de ocupação. Como a taxa de ocupação cresceu muito, nós precisamos sim, infelizmente, eu nunca fui defensor disso, mas agora é hora da gente tomar mais cuidado para não complicar e nós chegarmos aí a 100% de ocupação. Por enquanto está em 70%, ainda temos leitos, mas continua aí. E a população andando do jeito que está andando, aí tem gente que é muito cuidadosa, usa máscara, etc. e tal, mas tem muita gente que, né, fica displicente, fica nos barzinhos por aí. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso para ajudar, fazer a sua parte e ajudar a não criar um caos aí na saúde pública. Governador Mauro Mendes, obrigada pela entrevista. A gente vai aguardar a liberação desse decreto para saber quais são as novas medidas e bom retorno ao Palácio Paiaguás. Tá ótimo, obrigado. Uma boa tarde a todos.